Agora, meninos, ao invés de eu fazer aqui uma entrevista com vocês, sim, nós criamos um jornal. Um jornal com manchetes que vocês vão me dizer se podem ser verdadeiras ou se são mentirosas, tá bom? Okay. Hora da verdade ou mentira no nosso jornal. E a primeira manchete é essa. Pode rodar. Victor e Léo contam que a dupla nasceu em um banheiro. E aí, meninos? É verdade ou é mentira essa manchete? A gente começou a cantar, a gente decidiu começar a cantar juntos num banheiro, porque a gente morava em Viçosa, a gente estudava em Viçosa, que é uma cidade perto de Abricampo, interior de Minas. Sei. E nós estávamos no banheiro, eu e o Victor junto, não sei qual dos dois tomando banho, outro escovando o dente, e eu estava cantarolando uma música. E o Victor começou a fazer segunda voz, falou, vou experimentar uma segunda aqui. Na época era uma música do Leandro e Leonardo. Sei. Não vou me lembrar qual música, mas enfim. Aí a gente saiu do banho e falou, bicho, vamos ensaiar essa música que a gente cantou direito, com violão. E o Victor já tocava violão desde novinho. Uhum. Aí a gente começou a ensaiar essa e mais outras. Depois a gente gravou uma fita cassete, levamos para casa para os nossos pais. Uhum. E eles falaram, pô, essa dupla é famosa, cara, que voz bonita. Tá? Olha que legal. E por aí foi. A gente então começou mesmo no banheiro. Começou no banheiro, é verdade. É verdade? É verdade. É verdade, sim. O começo da carreira foi marcado por várias dificuldades, mas também pela força de alguns amigos, como este que vocês vão ver agora. Pode rodar. Um dia eu estava lá em Divinópolis, o Divinópolis foi parar de Minas, numa dessas feiras, eu vejo os dois de bracinho cruzado, me olhando lá no meio, tipo, vocês dois estão fazendo aí, vem pra cá. Porque a gente estava sempre junto nesse churrasco, nessas festas. Falou, ó, gente, aqui tá o Victor e Léo, são amigos meus, vai cantar. Pô, você canta aí. Aí cantava. E eu falei, um dia vocês vão ser sucesso, vocês vão ver. Marca bem esse nome aí, porque vocês eram bons cantando, né? E você? Victor, e você? Léo. Canta aí para a conversa, piada, tá? Obrigado aí a turma do som. Olha isso. Onde é que foi esse show, vocês lembram? A gente lembra. Isso aí foi num sítio. Na verdade, a gente sempre se encontrava com o Serjão. Sei. O Sérgio Reis é um querido, até hoje nos encontramos, é sempre uma festa. Nós somos admiradores do trabalho dele e acho que ele representa uma influência com o acervo riquíssimo que ele tem. O Sérgio Reis gravou praticamente tudo que há de melhor na música sertaneja. Também acho. E ele sempre nos recebia, a gente estava sempre na plateia do Sérgio Reis. Aí ele dizia, o que é que esses dois caipirão estão fazendo no meio aí? Sobe. E a gente ficava olhando, ele dizia, sobem pra cá. E o Serjão, ele sem dúvida foi um grande incentivador sem da dúvida. carreira de vocês. Nós tínhamos 3 anos de idade, eu tinha 3, o Léo tinha 2. Nós dormíamos no colo do vô. Um dormia pra cá, o outro pra lá. E o vô punha aqueles discos, os vinis do Serjão. Na radiola, né? Radiola. Naquela época usava ainda, hoje não usa mais. Isso. A gente ficava vendo os vinis e tinha o Serjão sempre com aquelas capas, né, lindas, aquelas capas meio heróicas e tal, né? Então pra gente, o Batman, o Robin, o Super-Homem não tinha muito sentido não, mas o Serjão era o nosso herói. Muito bom. Bom, vamos a mais uma manchete. Será que é verdade ou mentira? Vejam, meninos. Na adolescência, Léo cantava em um grupo de pagode. Verdade ou é mentira isso? Léo. É mentira. É mentira? É mentira. Você não era pagodeiro? Não era pagodeiro, cara. Você cantava em que grupo, então? Eu cantei em dois grupos. Fiz show. O primeiro show que eu fiz na minha vida foi com um grupo chamado New Boys, uma banda. E depois cantei numa banda chamada Scorpions, que era do pessoal de Abricampo também. Que daí era rock. Aí já cantava meio rock, meio anos 60, Jovem Guarda, meio sertanejo. Adorava Guns N' Roses. Eu lembro que a gente cantava uma música do Guns lá juntos. E no show de vocês não arriscam cantar um rock, cantar algo diferente ou não mais? Fica só no banheiro mesmo? Quando a gente cantava em barzinho, a gente cantou em bares 15 anos, né? Eu e Vitor. Então, um boteco. A gente arriscava cantar uns rocks, assim, algumas coisas diferentes. Hoje, cara... Hoje o show nosso é bem em cima do nosso repertório, das músicas do Vitor, das músicas que a gente gravou. Mas nem sempre foi assim, querem ver? Olha só. Que bonitinho, cantando Rita Lee. Quem é que tava ali cantando? Era o Vitor ou era o Léo? Era eu. Era você? Que amor. Aí eu não cantava ainda não. Ô, Eliana, mas eu vou te dizer, o rock nos é uma influência muito, muito grande. Né? Eu vou te dar um exemplo. A Borboletas, ela é um pop rock. É mesmo? Ela é.
Fica parecendo que não, porque às vezes a gente vê mais do que escuta. Se você transformá-la numa canção, passar uma guitarra ali e colocar aquilo em inglês, porque o pessoal, aqui no Brasil, só tem muita referência de inglês. Nós temos uma influência da música sertaneja como um todo, mas como a gente tem do outro lado também, o nosso som virou um pouco folk. Então, dá pra gente cantar um pedacinho do Borboletas pra gente? Existe uma banda chamada Kim, que gravou a Borboletas, e eu autorizei em inglês, e uma banda de rock and roll pesado. Que bacana! Foi demais, eles, quando a gente gravou o disco em espanhol, as pessoas lá fora nos recebiam como cantores de pop rock. Adoro. Então porque vamos cantar. não conheciam música México, Estados sertaneja. Unidos, o pessoal Muito bacana. recebia a gente. Vamos cantar Borboletas, por favor, olha só. Ao vivo com Vitor e Léo. Percebo que o tempo já não basta. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos. Sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Eu não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu. Ao vivo pra vocês. Vitor e Léo, que delícia! Que bacana! Temos mais manchetes. Vamos ver qual é a próxima. Por favor, pode rodar. Após o nascimento do segundo filho, Léo revela que quer ter mais 5. Que isso? Verdade ou mentira? Ah, é verdade. Verdade. É verdade, Adoro! Você já tem 2. Eu tenho 2. E você teria mais 5? Eu teria, mas eu não sei se vai ser possível, porque a Tatiana, minha esposa, ela não fez parto normal, fez cesárea. Sei. Então, depois de 2 cesáreas, a gente não sabe se vai ter o 3º ou o 4º, vai depender. Qual que é a idade das crianças? Eu tenho o Antônio de 1 ano, vai fazer 2 anos agora em dezembro. Ai, que graça. Vai fazer 2 anos. É muito fofo. E o Matheus, que vai fazer 6 anos, fez 6 anos agora em setembro, dia 6 de setembro. Olha, eu tô vivendo um momento mágico com o meu Arthur, que tá com 1 aninho e 1 mês. É uma delícia. Eu sei. Ele já fala papai, já fala mamãe, o seu já fala? Já fala. Tá começando a falar, já anda pra todo quanto é canto. Ai, gente, é muito gostoso, não é? Mas eu sei, eu já vi que você tá vivendo um momento mágico, né? Nossa, mas é bom demais, esses Aliás, pequenininhos mudam. você sempre teve esse lado de mãe aflorado, assim, né? Sempre, eu sempre cuidei das crianças dos outros, agora eu tô cuidando do meu, né? Isso é bom, isso é lindo, isso é lindo.
Então, Maravilha. vocês são apaixonados por criança. Você tem filho, Vitor? Eu acho que não. Falando em filhos, em família aqui, eu entrevistei uma família tão bacana. Daqui a pouquinho, vocês não podem perder uma entrevista com Vitor Belfort e Joana Prado, com os filhos ali. Que relação bacana que se deu ao longo desses anos e sólida, viu? Não perca já já. Mas vamos à próxima manchete. Vejam, pode rodar. Mesmo sem ter tempo para ficar sozinho, Victor confessa sofrer de solidão. Isso é verdade ou mentira, Vitor? Eu acho que é o contrário. Não é verdade, não. Isso é o contrário. Mesmo sem ter tempo para solidão, eu confesso, não estou sozinho. O quê? Olha, posso falar? Eu tenho acompanhado bastante, obviamente, como todo o Brasil, a carreira de vocês, a vida de vocês, e sempre esbarra nas questões pessoais, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, você é um cara bonito, não é? Charmoso. Né? Você é o nosso George Clooney brasileiro, você já percebeu isso? Não. Eu não sou, não. É verdade, grisalhão, tal e pá. Agora, em torno disso também vem as questões pessoais. A gente vê notícias, não preciso nem citar nomes aqui. Afinal de contas, do que a gente ouve, o que tem de verdade, o que tem de mentira? Eu vou te falar a verdade. Não significa que o fato de você estar solteiro não justifica o fato de você ser sozinho. Você pode conhecer pessoas, pode ficar com alguém, encontra com alguém. Isso é uma coisa para todo mundo, né? Eu passo pela mesma coisa. Só que como eu tenho uma imagem pública... Sempre que você fica com alguém, as pessoas ficam sabendo, é isso? Não ficam. Não? Não. É por isso, porque eu não deixo. Só eu que fico sabendo. O Léo fica sabendo. Você sabe por que eu não deixo? Porque Não vou contar nada não, viu, pessoal? Não vou contar nada não. Não, é muito simples. Se você vai ficar... Não precisa contar, não. Conta, Léo, deixa eu ver. Conta, não conta. Ele não vai contar, imagina. Então, a questão é a seguinte. Eu fico conhecendo uma pessoa, de repente, uma pessoa que não é conhecida nem nada. Se de repente a gente está se conhecendo, não estamos namorando ainda, e eu saio com ela, as pessoas vão abordar isso de uma outra maneira, ou da maneira que quiserem, como acontece muito. Essa pessoa vai ficar exposta. De repente a gente não vai dar continuidade àquilo. É verdade. E ela vai ficar exposta na cidade dela, ou com os amigos, ou com os pais. Eu não acho isso justo. Em respeito à própria pessoa, eu prefiro não aparecer com ninguém. É bem mineirinho mesmo. Mas por mim não. Às vezes, Eliana, eu conheço mulheres, uma mulher muito bonita e tudo mais. Por mim não, por mim seria muito bom. Eu acho que seria até bom. Mas eu acho que em outros casos, por exemplo, outro dia eu tive uma relação com uma pessoa que é conhecida e eu assumi isso sem problema nenhum, isso num outro programa Eu e tudo. sei, no Serginho Groisman. Olha. A Laura. É verdade. Queridíssima, é verdade, eu vi que você assumiu. É verdade. E assumir aquilo numa boa, porque para ela também, pelo que eu conheço dela e tudo, e assim como não teria bem. problema algum. Aham. Mas se não combinamos nada... Você procura preservar as mulheres que saem com você. E também a minha vida. As pessoas dizem assim, você é público, você tem que acostumar com isso. Não, eu não tenho que acostumar com nada. O quesito público da minha vida está na minha música. Você tem toda a razão. E naquilo que está em torno dela. Eu Igual a também sua vida. Concordo. O quesito público da sua vida está em torno da sua apresentação, como apresentadora brilhante que é. A gente quer ser lembrado pela obra, não é? Agora, a gente tem o pelo... direito de preservar e, se quiser mostrar a nossa vida pessoal, a gente mostra. Se não quiser, ninguém tem o direito de invadir e nós temos o direito de guardá-la. Mas, resumindo, como George Clooney brasileiro, nosso solteiro convicto aqui, você tá na pista, né? Nós estamos aí. Tem mais uma manchete para Vitor e Léo. Vejam aí. Victor vende seu violão para Hebe Camargo por R$200 mil. Opa, meninos, é verdade isso, Léo? É história, É isso? verdade, é verdade. É verdade? Não é. Não foi, é verdade não, cara? Não Não foi num leilão? Foi o violão seu? Eu não sei o valor, mas eu não lembro o valor, mas eu sei que foi um violão. A gente foi num leilão. Até Não, pro foi pra Hospital do Hebe, cara, Câncer é de verdade, Barretos. não foi pra Hebe, não, é verdade. Não foi. Na verdade, aconteceu assim... Eu sei que teve um violão aí É até num legal leilão, falar então. disso, porque houve uma oportunidade em que fomos convidados para um leilão beneficente. Certo. E aí, as pessoas queriam algo que não fosse usual e tudo, uma coisa que tivesse um pouco mais de valor para nós mesmos. Aham.
Aí pensei num violão, um violão que eu tinha, e foi o primeiro violão daquela marca que eu tive, um violão que eu usei até no Ao Vivo em Uberlândia, um violão mais escuro. Falei, será? Vai, se não vai? Eu falei, bicho, até uns 40 mil, se chegar a 20 mil, Você já tá feliz? eu vou defender. Ah, tá. Porque tem um valor muito grande para mim. Se ele chegar a uns 10, 20 mil, não, vale muito mais que isso para mim, não tem preço. Aí o violão entrou na peça do leilão e foi crescendo. Aí, aí algumas pessoas deram lances, foi subindo, foi para 100 mil, 150 mil, 180 mil. Chegou a 200 mil. Aí um cara deu um lanche de 190 mil porque ele tocava e ele gostava do meu modo de tocar. Aí ficou nos 190 ali. Aí chegou a Hebe, que estava presente, e falou assim, não, espera aí, esse violão é meu, 200 mil. A Hebe é uma fofa, né? Aí, e ela abraçando o violão, ela estava segurando enquanto o lance estava sendo dado e tal. Aí um cara, acho que era do Mato Grosso, se eu não estou enganado, ele foi muito cordial e tudo, ele deu um lance de 210 mil e arrematou o violão. Eu fiquei muito honrado. Um cara de Goiânia, Vitor. Hã? Um cara de Goiânia. É de Goiânia? Não Poxa lembro. vida, mas eu a Hebe fiquei muito queria... honrado, assinei o violão para ele e para a esposa dele, ele foi muito bacana e arrematou o violão, mas o importante disso foi a causa. Muito, sem dúvida. Já que vocês estão aqui, a gente está falando da Hebe. Dá para cantar uma música para ela? Porque ela é louca, ela sempre fala, depois do Roberto Carlos... porque o Roberto Carlos é uma coisa que vocês sabem que, né? Não dá para concorrer ali. Referência para o Brasil inteiro. Você, não, e para ela, contento. pessoalmente, ela adoraria estar com o Roberto Carlos. Eu já disse para ela que eu me contento com o segundo lugar. Então, cantem para ela. Tem que ser você, pode ser? Pode. Opa! Para você, Binha! Te amo! Um dia seus pés vão me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Vamos junto. Me leva onde você for. Estarei muito só sem seu amor. Agora é a hora de dizer que hoje é dia. Vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem tem que ser você, sem ser necessário entender que hoje eu te amo. Não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Ser você, sem ser necessário entender.